mais cheia do que o normal e graças a Deus por isso. Recebemos os nossos irmãos da congregação Graça e Paz, que são muito bem-vindos, eles são a nossa igreja, nós somos uma igreja com eles. E também, depois de 2 semanas de Enem, com os nossos jovens prestando aí as suas provas e os seus motoristas indo com eles, então hoje a casa está novamente recomposta e eu fico muito alegre de ver a casa cheia. E com isso também me lembro que estamos expondo a sequência de Gênesis, mas é bem provável que os últimos sermões não tenham sido acompanhados por todos, razão pela qual na data de hoje eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho maior do que o comum. E nós vamos estudar hoje os capítulos 44 e 45 de Gênesis, onde José aplica o último teste aos seus irmãos e se dá a conhecer a eles. Mas eu quero fazer uma pequena recapitulação dos capítulos anteriores para tentar mostrar a você por que a história presente nesses capítulos é tão importante e por que Deus nos deixou registrada esta parte dos acontecimentos. Bom, estudando Gênesis, nós temos visto desde o princípio que o livro de Gênesis é como uma semente. Quando você olha uma palmeira, e há algumas palmeiras muito bonitas aqui na esquina da nossa igreja, você já parou para pensar que aquilo foi uma semente pequena que cabia na sua mão um dia? E quem olha para a semente não é capaz de imaginar a potência que aquilo carrega. Bom, a mesma coisa acontece com relação à história de Gênesis. Todas as informações que vão germinar ao longo da história da revelação e vão desabrochar como uma árvore frondosa, que é a história da redenção, que culmina na pessoa e na obra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, todas as informações potenciais para isso estão inseridas aqui no livro de Gênesis. E quanto mais a gente entende a semente e suas potências, especialmente quando nós conhecemos a árvore que germinou desta semente, mais nós percebemos que Deus esteve o tempo todo no controle de tudo, e que cada circunstância, cada história, cada fato que veio depois, estava planejado rigorosamente por Deus. É por isso que estudar o livro de Gênesis fortalece a nossa fé. Nós estamos vendo a história de um Deus que tem absolutamente tudo sob controle, um Deus que já é vencedor sobre o pecado, sobre a morte e sobre as trevas, mesmo antes de enviar o seu Filho, o Filho que vai vencer a morte, o pecado, o mundo na cruz e vai triunfar. Mas essas coisas vão nos mostrando como é que Deus vai agir. E quanto mais nós conhecemos o Deus vencedor, o Deus que tem tudo planejado, o Deus que não erra, que não tropeça, que não se esquece, mais a nossa fé é abastecida e mais nós aprendemos a confiar no Senhor e nos sentimos seguros em dedicar e em consagrar e em confiar a nossa vida aos cuidados de nosso Pai Celestial. O que acontece então, e como temos visto, é que desde o momento em que Adão e Eva caem em pecado, e Deus vem até eles e lhes faz uma promessa de redenção, e diz que Ele não vai permitir que a serpente leve vantagem, mas que Ele vai colocar inimizade entre a serpente e a linhagem da mulher, de tal modo que um descendente da mulher vai esmagar a serpente. Você vê o palco estabelecido, o terreno da batalha é delimitado, estamos falando de uma guerra que acontece neste mundo onde estamos pisando, mas estamos falando de 2 times. Um time da humanidade que está aliado à serpente, consagrado à serpente, e é inimigo de Deus, mas um outro time que é resgatado da influência da serpente, preservado por Deus, e um time que é vencedor, apesar de que muitas vezes, olhando apenas com olhos humanos, você não diria que a vantagem está com o time que descende da mulher, com o time que carrega a promessa. E Deus faz assim porque Ele quer deixar bem claro que a vitória é dEle, que o poder é dEle, e que Ele não está jogando com probabilidades. Quando eu era criança e a gente jogava bola na rua, usando o chinelo havaiana como trave e a bola de capotão, como já toda esfolada de um só, que sempre podia escolher o time que ele queria jogar e escolher o melhor jogador para o time dele, era uma questão de vida ou morte, o par ou ímpar. Você suava para escolher ali no par ou ímpar, porque quem ganhava o par ou ímpar tinha o direito de escolher primeiro um dos jogadores para o seu time. E muitas vezes, quando a gente terminava de escolher o time, tinha gente que já não queria jogar. Porque dizia assim, não, mas esse time aqui no par ou ímpar eu fui muito mal, eu escolhi mal. Você escolheu bem demais, o seu time vai ganhar. Bom, Deus fez assim, mas fez assim ao contrário. Quando você olha para o time dele no livro de Gênesis, você fala assim, é impossível
É impossível, humanamente falando, dar certo com um time desse. Vai ler a história de Abraão, vai ler a história de Jacó, vai ler a respeito de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá. Vai ler a respeito desse povo e você diz, não, não é possível. E Deus usa esses jogadores de baixa qualidade, jogadores que se tirássemos no paro ímpar e eles caíssem no nosso time, a gente já diria, não, melhor não jogar, vocês ganharam. E Deus fala assim, não, é com esse povo que eu vou fazer vir ao mundo a minha glória, e eu vou revelar o meu poder para salvar. E aí então Deus começa a usar jogadores improváveis, e começa a mostrar o seu poder e exibir, a palavra aqui não é a mais teológica possível, mas Deus vai exibindo o seu estilo de jogo. Deus vai dando padrões que Ele vai aplicando, e você vai dizendo assim, eu já vi isso aí. Bom, existe o jogador que bate falta com os 3 cantos, com os 3 dedos do canto do pé, e a bola faz uma curva assim, tem o jogador que dribla desse ou daquele jeito, mas Deus ele vai agindo na história da redenção, usando os mais fracos e usando padrões. E quais são os padrões? Bom, ele usa o padrão de gente indigna, quando Abraão vai até o Egito para procurar comida, e ele está em crise, em dificuldade, e chega lá, a sua família é ameaçada, porque o faraó coloca os olhos em Sarai, a sua bela esposa. E Abraão mente, mostrando a sua falha. Mas Deus age de tal forma que protege Abraão, apesar de sua falha, e faz com que Abraão saia de lá com grandes riquezas, próspero. E o que é que vai acontecer mais tarde? Nós vamos ver que esse padrão vai se repetir. Isaac vai falhar, mentindo a respeito de sua esposa, mas ainda será abençoado. E em outros momentos, a família de Abraão vai até o Egito, como é o que nós estamos lendo agora. É uma família indigna, é uma família cheia de problemas, mas sai de lá levando consigo todos os tesouros e todas as bênçãos. É Deus dizendo, não é por causa da qualidade dos jogadores, mas é por causa do meu plano soberano. Não é por causa das estratégias que vocês fizeram, mas é o meu estilo de mostrar a minha glória. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas improváveis, para manifestar o seu poder. E ele está aqui manifestando na família de Jacó, um enganador, um usurpador, manifestando a sua bênção. E isso não exclui e nem apaga as indignidades dessa família. Eles venderam o irmão como escravo. Eles mentiram para o pai. Eles pegaram a túnica de mangas compridas que o irmão usava por causa do favoritismo pecaminoso de seu pai. Mancharam com sangue de bode e entregaram ao pai dizendo, vê se aí se é a túnica do teu filho. E então Jacó lamenta a perda de José. E assim o tempo vai passando. E enquanto isso, lá em Canaã, você vai vendo as coisas se desarranjando ainda mais. Você vê que Judá se tornou um homem apegado a Canaã, que os seus filhos se casaram com cananeias, como aconteceu com seu tio Esaú, e isso não tinha levado a bom termo a família de Esaú, e Judá agora está debaixo de perigo, e Deus está traçando todas essas coisas ao mesmo tempo para levar a família da aliança até o Egito. E então já estamos chegando aqui, nessa breve recapitulação, nos capítulos que vamos abordar com maior detalhe. José foi levado, foi traído, foi aprisionado, foi esquecido na prisão pelo copeiro de Faraó, e finalmente chega o dia em que Deus diz a José, agora é a vez de você sair da masmorra, é a vez de você então ser tratado, não é, com a misericórdia que eu tenho para com você, e eu vou te colocar numa posição de autoridade. José se torna o governador do Egito. Seus irmãos agora precisam vir buscar alimento em Canaã. E isso só nos mostra que Deus está no controle de todas as circunstâncias do mundo, inclusive da fome que atinge o território da terra prometida. E agora os filhos de Jacó vêm comprar o seu mantimento. E aqui então nós temos, começando no capítulo 42, que foi objeto do nosso estudo na semana passada, nós temos um enredo onde dentro da família de Jacó nós veremos o acerto de contas, o ajuste. Uma família que havia testemunhado um crime de 10 irmãos contra José, uma família onde o mais velho havia se deitado com a concubina de seu pai, onde o filho número 2 e o filho número 3 haviam envergonhado seu pai com uma estratégia traiçoeira, no caso do estupro de Diná em Siquém, e haviam feito o nome de Jacó odioso na terra de Canaã. Essa família
começa pela providência divina a se acertar. José é governador do Egito, seus irmãos aparecem lá. José os reconhece e percebe que o sonho que ele havia tido com relação aos seus irmãos está se cumprindo, pelo menos parcialmente. José sonhou que todos os irmãos se curvavam perante ele, mais o pai e a mãe. No entanto, num primeiro momento, só 10 dos seus irmãos estão curvados perante ele. E aí então ele começa a colocar em ação um plano que, quando lemos de maneira mais superficial, nos parece ser um plano de vingança. José vai atormentar agora os seus irmãos, vai atazaná-los, vai fazer com que eles experimentem o gostinho do que é sofrer. Mas, como disse semana passada, e é importante recapitular agora, não se trata disso. José não está querendo vingança. E isso fica bem claro ao longo do texto bíblico, porque ele chora quando percebe que os irmãos se arrependeram, quando percebe que os irmãos, presos por 3 dias, enquanto José decidiu o que fazer com eles, dizem uns aos outros, sem saber que José os entende: Deus está cobrando de nós a conta. E Rúben bem diz assim: eu falei para vocês não mexerem com o nosso irmão, agora vejam só o que está nos acontecendo. E José começa a perceber que existe um certo arrependimento nos irmãos. Mas será que esse arrependimento é completo? Será que José pode se manifestar aos seus irmãos, que ele pode se dar a conhecer, que ele pode realmente abrir o coração para aquelas pessoas e obter informações fidedignas? Nós lemos aqui no capítulo 45, que quando José finalmente contou para eles: sou eu, que eles não conseguiram responder nada. Eles sabiam, quase como se alguém tivesse lido para eles assim: tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. E eles ficaram quietos, eles ficaram morrendo de medo. Então José procurou obter informações a respeito da família o máximo que pôde, sem se revelar. E essas informações eram obtidas através dos testes, nos quais ele colocava os seus irmãos em aperto, em dificuldade. E foi assim então que José começou a aplicar uma série de testes. Os irmãos vieram comprar o cereal no Egito, ele falou: vocês são espiões. Uma acusação plausível. O Egito é o único lugar do mundo que tem comida. Todo mundo quer atacar o Egito para pegar a comida para si. Então José faz uma acusação que é plausível. Tanto os homens assim juntos? Não, vocês são espiões. E então eles tentam se defender com uma resposta dizendo: não, nós somos uma família. Nós viemos comprar alimento porque somos todos de uma mesma família. E quando dizem isso, eles acabam dizendo: somos filhos de um mesmo pai e éramos em 12 irmãos, mas um já não existe, referindo-se a José, e o outro está com o nosso pai, lá na terra de Canaã. Com isso, José obteve informações importantes. Jacó ainda está vivo, Benjamim ainda está vivo, os irmãos não se esqueceram dele, e agora parece que eles estão um pouco diferentes, porque antes eles falavam de José como o filho do meu pai, mas não o meu irmão. Mas agora ele fala: somos 12. E quando eles falam somos 12, parece que alguma coisa já mudou no coração de todo mundo. Só que José não está ainda muito seguro. Então o que ele faz? Prende todo mundo. E diz que vai mandar um só para Canaã, para buscar o irmão que está faltando, para verificar se a história que eles disseram era verdadeira. Com isso, José teria oportunidade de encontrar Benjamim. Mas aí então José pensa que prender 9 poderia ser muito doloroso. Então, 3 dias depois, já um pouco mais calmo, ele resolve prender um só e mandar os 9 para buscar Benjamim. Quando ele está para decidir isso, é que ele ouve que Rúben bem quis livrar José, mas os irmãos não concordaram. Então, Rúben era o mais velho, e se ele quis livrar José, Rúben está dispensado. Fica o segundo irmão mais velho preso, que é Simeão. Simeão aguarda no Egito, enquanto os 9 vão para Canaã. Só que José vai fazer mais testes. Ele já descobriu que os irmãos agora lembram dele, que Benjamim está vivo, que Jacó está vivo, mas será que ele pode acreditar nisso de verdade? Os irmãos não falaram sobre isso na hora do desespero dessa maneira? Bom, agora ele vai prender um e mandar os 9 para saber mais uma questão importante. Será que agora esses miseráveis aí se importam com o irmão que ficou preso para trás? Será que eles têm esse entendimento de que são uma família? Será que eles vão voltar para buscar Simeão? E eles então José manda os irmãos para Jacó. Quando chega lá, os irmãos inclusive vão contar a história para Jacó de um jeito benéfico. Eles não vão dizer que Simeão ficou preso, ficou detido, foi a palavra que José usou, mas eles disseram que ele ficou no Egito. Não usaram a palavra aprisionamento, meio que abrandando a coisa, mostrando alguma consideração para com seu pai. Eles também falam algumas coisas que não estão na conversa de José para com eles.
Eles disseram a Jacó que José havia lhes prometido que eles negociariam na terra, que eles teriam oportunidades. A hipótese mais provável é que eles abrandaram o discurso duro de José para com eles, porque eles estavam exibindo consideração para com Jacó. Veja, as coisas estão mudando. Antes, eles queriam machucar o pai. Antes, eles pegaram a túnica de José, sujaram de sangue e falaram: vê aí se é a túnica do teu filho. Agora, eles vêm até o pai e trabalham o discurso de maneira a não ofender o pai e mostram um cuidado para com o pai, que ainda tem um favoritismo muito claro para com o filho da esposa amada que sobrou, o Benjamim. E aí o tempo passa, e os cereais que eles tinham levado duraram pouco, e eles precisam voltar para o Egito para buscar mais comida, o que é o assunto do capítulo 43. Mas Jacó não quer enviar Benjamim de jeito nenhum. Meu filho não vai. E a gente vai vendo aqui que o Jacó também é outro que precisa aprender. Se os irmãos precisavam aprender a se amar e a tratar bem uns aos outros, apesar dos pecados do pai, o pai precisa aprender a se desapegar de Benjamim. E agora no capítulo 43, fora do alcance dos olhos de José, o que nós vamos ver é que Jacó é forçado a largar o seu filho querido. Os irmãos chegam ao pai e dizem assim: nós precisamos ir lá comprar comida. Na verdade o pai diz, vão lá comprar comida. Mas os irmãos já tinham dito: pai, não dá para voltar lá sem levar o Benjamim, senão o homem vai achar que a gente está mentindo. E ele vai deixar o Simeão preso e vai prender todos nós. E aí o pai dá uma de desentendido e diz assim: volta lá. E aí os irmãos dizem assim: pai, tem que levar o Benjamim. E aí eles conversam, e inclusive Rúben, que tinha se apresentado antes, falando: olha, mata os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Uma ideia bem intencionada, mas meio estranha. Agora é Judá quem intercede e diz: pai, nós precisamos ir lá buscar o nosso irmão. Nós precisamos de comida, senão todos morreremos. E forçado pelas circunstâncias, Jacó finalmente diz assim: vão com Deus. E se eu ficar sem filhos, eu fiquei. O Jacó está tendo que aprender na marra. E agora então vão os 10 até lá. Por que 10? Porque tem 2 lá no Egito. O Simeão, que está preso, e o José, que é o governador. Quando eles chegam, estão morrendo de medo. Porque José tinha devolvido o dinheiro de todo mundo nos sacos. Eles voltaram com a comida e com o dinheiro. Eles agora podiam ser acusados de ladrões. Agora eles estão vendo o que é carregar uma culpa. E estão lembrados dessa história. E nessas reversões que Deus faz, mostrando o seu estilo, agora o que a gente vê é que, anos antes, eles tinham voltado para casa com um irmão a menos e com dinheiro no bolso. E estavam alegres. Voltaram sem José e com moedas de prata, com as quais eles venderam José. Agora eles voltaram do Egito para Canaã, deixando Simeão para trás, mas com o dinheiro que o José colocou no saco de cereal de todo mundo. E eles começaram a achar que essa experiência não era boa. Sabe quando a mãe da gente faz isso com a gente? Ah, você quer comer leite condensado? Ah, entendi. Então agora você vai comer até sair pelo nariz, sabe aquela história? Vou dar para você o que você está pedindo, para você ver a miséria que você está querendo. Bom, Deus fez alguma coisa parecida aqui. Ah, vocês gostam da ideia de deixar um irmão para trás e voltar com dinheiro? Pois é, Voltaram do Egito dessa vez, compraram comida, mas voltaram com dinheiro e ninguém está feliz, Viu só? A experiência de vender José não foi positiva. Vocês conseguem reinterpretar o passado agora? E aí quando eles chegam para falar com José, José nem toma conhecimento da história do dinheiro. E o mordomo de José recebe os irmãos. E declara paz a eles, e os recebe com uma palavra de paz, e dá a eles uma refeição, um banquete. Só que ele serve comida 5 vezes mais para Benjamim. Mais teste. Como é que esses irmãos agora vão ver o irmãozinho, mimadinho, filhinho do papai, tratado com muito mais honra do que todos os mais velhos que trabalhavam, que cuidavam da terra, que eram responsáveis por tudo? Bom, aqueles irmãos estavam assim, tão assim aliviados de que José não matou ninguém, de que apesar de indignos, porque eles sabiam que carregavam a culpa do pecado de terem vendido José, e eles estavam enxergando a disciplina de Deus em tudo aquilo que lhes acontecia. E agora eles entram e José os convida para ceiar. E sabe o que eles fazem? Eles falam assim: gente, nenhum de nós merecia estar aqui. Todos nós pecamos contra o nosso irmão.
E esse homem foi um instrumento de Deus para trazer à luz o nosso pecado e fazer juízo sobre nós. E agora nós estamos aqui comendo, e daí que o Benjamim tem 5 vezes mais? Nós todos escapamos pela graça e pela misericórdia. Vamos ficar contentes, chega de briga. E nós paramos para refletir na semana passada que essa refeição com a qual a gente encerra o capítulo 43 de Gênesis, é um retrato da ceia que nós vamos ter daqui a pouco. Nós não estamos, nenhum de nós aqui, numa situação diferente dos irmãos de José. Nós também traímos o nosso irmão crucificado. Nós também mentimos, nós também pecamos contra ele. E quando nós nos aproximamos dele para tentar dizer, olha, foi um engano, o dinheiro no saco eu estou aqui para devolver, eu fiz coisas ruins, mas não foi nem tanto, deixa eu me redimir. Nada do que a gente pudesse dizer ia valer alguma coisa. Somos culpados. Mas esse que é aquele para quem José aponta, diz assim, paz seja com vocês, estamos em paz, venham, sentem-se à minha mesa. E ele nos convida para, sentando-nos à mesa, vivemos em comunhão e em afinidade, sem inveja uns dos outros, sem brigas, sem pendências. E ele está nos convidando para celebrar isso. E aí então terminamos aqui. Pronto, 9h35, agora eu posso começar a expor o texto de hoje. José já fez alguns testes, quais? Vou prender vocês, são espiões. Não, não somos. Fica na cadeia 3 dias enquanto eu penso. Ah, olha só, Deus está nos pegando aqui por causa do que a gente fez com José. Agora vai todo mundo lá e me traz o irmão de volta. Quando eles trazem, com o dinheiro que José tinha colocado no saco, José nem pergunta nada. Dá a refeição para todo mundo e põe 5 vezes mais para Benjamim. Pronto. Ninguém reclamou. Falta um último teste. Eles precisam ainda voltar para Canaã, para levar mais comida para Jacó, e eles ainda não sabem que estão diante de José. José já viu que o Benjamim está vivo, José já viu que os irmãos até consideram o falecido como um dos 12 da família, José já viu que eles se preocuparam em reconhecer o pecado que cometeram contra José. As coisas estão caminhando, mas será mesmo que eles ainda aceitam o fato de que o pai tem um irmão que é mais querido do que os outros? Será que eles ainda aceitam? Como é que eles lidam com o fato de que Jacó estava grudadinho com Benjamim e fala, meu filho não? Bom, ele colocou 5 vezes mais porção de comida para Benjamim e os irmãos aliviados não falaram nada. Mas será que aqueles que estão diante de José estariam dispostos a se sacrificar por Benjamim, por amor de um irmão que tem mais amor da parte do pai? E é assim que José agora, de novo, repete a estratégia. Se antes ele colocou o dinheiro de volta nos sacos de cereal para mandar os irmãos para casa, agora ele coloca o seu copo de prata, que era usado para adivinhações, no saco de cereais de Benjamim. Gente, isso não quer dizer que José fazia adivinhações, mas isso quer dizer que ele vivia num país que acreditava nessas adivinhações. José sempre interpretou sonhos e atribuiu esse dom a Deus. E Deus não concorda com adivinhações desse tipo de coisa. Aliás, a maneira como Deus revelou o futuro, e usando José para isso, foi através dos sonhos de Faraó. Mas aquela cultura tinha esse tipo de coisa. E esse copo era um instrumento ideal, porque era de grande valor, era um símbolo da autoridade de José, e era fácil de carregar. Então, colocando aquele copo na bagagem de Benjamim, José arma o cenário para mandar prender Benjamim. E não dá tempo de ler aqui, a gente precisa avançar para terminar o livro de Gênesis ainda esse ano, sem muita correria, mas também sem entrar em tantos detalhes. Mas o que a gente vê aqui é que, tão logo José libera os irmãos, e eles estão indo embora, felizes, com sacos de cereal, levando o Simeão que ficou preso, são 11 que estão voltando, eles acham que deu tudo certo. Eles estão deixando os perímetros do Egito quando o mordomo de José os alcança. E aí o mordomo diz assim, por que vocês pagaram mal pelo bem que receberam? Aí eles falaram, não, longe de nós e tal. E eles estão tão seguros da sua inocência, que se você quiser abrir comigo aqui no capítulo 44, eles falam assim, aquele dos teus servos com quem for achado esse copo, morra. Capítulo 44, verso 9. Todo mundo tem certeza. Gente, nós já passamos aperto demais, nós viemos devolver o dinheiro para o homem segurou o nosso irmão preso, quem ia ser louco de brincar com esse homem roubando o copo dele? Não, senhor meu, se alguém tiver com esse copo, morra. E aí eles começam a procurar, e está exatamente no saco de cereais do Benjamim, estrategicamente plantado ali por José.
E agora eles vão encontrar José. Mas antes, veja o que diz o verso 13: rasgaram as suas vestes e foram à cidade. Antes eles tinham rasgado, era a túnica do José, e não tinham arrependimento nenhum. Antes quem rasgou as vestes foi o Jacó, quando descobriu que o seu filho, ou achou que o seu filho estava morto. Mas agora eles rasgam as vestes por causa de algo que está acontecendo com o Benjamim, com o irmãozinho queridinho do papai. Mas eles se importam tanto com aquele filhinho e com aquele papai que tem preferências, que eles rasgam as vestes. E mais, detalhe importante, eles nem sabiam que o Benjamim era inocente. Achando que o Benjamim fosse culpado, eles estavam dispostos a lamentar a sorte de Benjamim, porque amavam a Benjamim e amavam a Jacó. Esse é um teste profundo de mudança aqui, e eles estão caminhando bem. Quando eles chegam na presença de José, sem saber que é José, eles vão falar, né? E Judá é quem toma a dianteira nessa conversa. E no verso 16 ele diz assim: que falaremos e como nos justificaremos? É muito interessante isso, porque os pronomes mudam. Você já pensou se fosse eu e você? A gente chegava e falava assim: ó, seu faraó, é o seguinte, ó, não quero falar nada para o senhor não, mas está aqui, ó, é ele. Lembra do Todo Mundo Odeia o Chris? Você assistiu esse episódio da Record? Tem um filho que é o Drew, lembra? O Chris sempre é pego fazendo coisa errada, e o Drew chega e fala assim: ainda bem que eu não sou você. Sabe isso? Não fui eu. É a frase padrão do Drew naquele seriado. Não fui eu. E os irmãos não fazem isso. Eles não chegam e falam assim: seu faraó, ó, não quero falar nada não, mas ó, é o caçulinha aí, o senhor se vira com ele. Não, Judá se diz: nós, como nós. Opa, peraí. Ele pegou o irmão que ele acha que é culpado, o irmão que o papai ama, o irmão que representa tudo aquilo que José representou no passado, botou debaixo do braço dele e falou: é nós. Isso aqui é uma mudança impressionante. E eles sabem negociar nessa situação de desespero. Se você olha, por exemplo, no início, quando o mordomo de José chega lá e fala isso, eles todos chegam e dizem assim, no versículo 9: quem tiver o copo, morra, mas nós todos seremos escravos do meu senhor. Eles todos estavam sempre corporativos. Quem tiver com o copo vai morrer, mas todo mundo vai ser escravo do Senhor. Tal era a segurança que eles tinham. Só que o mordomo, briefado, né, essa palavra quer dizer briefing, né, eu falei isso uma vez, alguém não entendeu. Preparado, treinado já de antecedência pelo José, o mordomo falou assim: não, eu não quero todo mundo não, eu quero só quem tiver com o copo. E aí então, eles chegam e novamente, eles falam: olha, somos escravos do meu Senhor. E sabe o que José diz no verso 17? Longe de mim que eu faça isso. Eu só quero o homem que tiver com o copo na mão. José está tentando fazer algo para testar. Vocês se separaram ou vocês se uniram? O mordomo chega e fala assim: eu quero só quem está com o copo. Eles falam: não, quem está com o copo que morra, mas nós todos vamos ser escravos, somos inocentes. Quando ele chega lá, o Judá fala: nós todos vamos ser seus escravos. Ele não fala mais de quem está com o copo morra, porque ele não quer que o Benjamim morra. Mas ele fala de novo: nós todos. Ele está defendendo o Benjamim e juntando o seu Benjamim na culpa. E o José fala assim: não, eu só quero aquele que está com o copo. E aqui entra em cena o discurso mais longo do livro de Gênesis. Quando Judá agora toma a dianteira de seus irmãos e intercede por um Benjamim que ele acha que é culpado. E ele começa a dizer: olha, o senhor, da outra vez, o senhor conhece a história, o senhor me perguntou da nossa família e eu disse para o senhor, nós temos um pai lá, e o nosso pai já é velho, e ele tem muito amor nesse menino, e a gente não quer levar essa notícia triste para o pai, porque se levar o pai vai morrer. Ele nem sequer faz críticas ao favoritismo pecaminoso de Jacó. Ele aprendeu a amar um pai apesar dos seus pecados. E ele aprendeu a valorizar a família que tinha, apesar das suas imperfeições. E ele agora intercede por um irmão que ele considera culpado, ele nem sabe que Benjamim é inocente. E ele então faz aquilo que é de extrema coragem, de extrema beleza aqui. Ele diz: eu me ofereço para ficar no lugar de Benjamim para sempre. Você consegue perceber a beleza disso? Quem foi o irmão que deu a ideia de vender José como escravo? Foi Judá. E quem foi agora que se apresentou para falar assim:
Tem um outro filho que o meu pai ama mais do que todos os outros, mas eu vou ficar como escravo no lugar dele? Foi Judá. Olha a inversão de toda a história. E é justamente quando acontece esse discurso apaixonado de Judá, que o José não aguenta. Porque o José estava lá no fundo da cisterna, escutando os irmãos comendo lá em cima, e escutando o Rubem falando, não se metam com esse menino, deixa o menino aí e tal. E Rubem está tentando salvar José, mas ele se ausenta. Quando ele volta, os irmãos tinham seguido o conselho do Judá, vende ele como escravo. E ele foi vendido. E agora é o Judá que está grudando no Benjamim, dizendo, não, o meu pai, aquele pai que tem pecado, viu, que gosta mais desse filho do que dos outros, nem devia fazer isso, mas é meu pai. Ele gosta mais desse irmão, que esse irmão não tem culpa, eu não tenho que ficar odiando esse meu irmão, e nem com inveja dele, é meu irmão. E eu prometi para o meu pai que eu ia ajudar aqui, e o importante agora é pensar no bem da família toda. E se a minha família não volta levando cereais, os meus irmãozinhos lá em Canaã vão morrer de fome. Então eu não posso dar essa tristeza para o meu pai, eu não posso permitir que isso aconteça com o meu irmão. Faz em mim, deixa eu ser o escravo. Que reversão. É nessa hora que o José falou assim, chega, não quero mais fazer perguntas, não quero mais fazer teste, vocês mudaram. E aí ele não se aguenta, e aí ele se revela. Quando ele se revela, os irmãos ficam morrendo de medo. Dá para entender, né? O José já sabe daquilo faz um bom tempo. O José já sabe daquilo que lhe aconteceu, do que aconteceu com Potifar, do que aconteceu com o copeiro, de quando os irmãos vieram, de todo o teste, do quanto tempo Simeão ficou preso, dos dinheiros colocados de volta nos sacos de cereal, da história do copo. O José sabe tudo. Os irmãos levaram um tempo para processar. E enquanto estão processando, eles estão assustados. Mas o fato é que José vai conversar com os irmãos e diz algo que é tocante aqui. Algo que ele repete por 3 vezes ao longo do capítulo 45. Deus me enviou adiante de vós. Versículo de número 5. No 7, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. O que José faz aqui é convidar os seus irmãos a perceberem que até mesmo na maldade que fizeram contra José, Deus estava presente. E isso é algo que não é crido por uma grande parcela dos evangélicos brasileiros. Boa parte dos evangélicos creem que Deus deu, mas o diabo tomou. Então precisa fazer uma vigília, tem que orar no monte, dar chama azul, clamar toda a igreja para pôr de joelho, para pressionar Deus, para ver se assim o diabo vai sair espantado. Os presbiterianos não negam que o diabo exista. Não nega que ele é nosso adversário, que ele anda ao nosso derredor como leão que quer nos devorar. Mas nós cremos num diabo que é contido pelo poder soberano do nosso Deus. Nós cremos num diabo que, como é apresentado no livro de Jó, só atuou dentro dos limites que Deus lhe concedeu. Quando Deus disse, pode ir até Jó, mas não toque na sua saúde, o diabo tocou em seus filhos e em seus bens, mas não encostou na saúde de Jó. Quando Deus uma segunda vez deu a ordem, pode ir, mas não o mate, o diabo fez da saúde de Jó um caco, mas não o matou. Quando Judas Iscariotes ia trair Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, noite que vamos lembrar daqui a pouco, disse a Judas, o que você tem de fazer, faz depressa. E o diabo entra em Judas e Judas vai trair Jesus. O que significa, portanto, que o mal que existe no mundo e contra o qual nós devemos estar vigilantes e atentos e preparados, mas é um mal que serve aos propósitos de Deus. Razão que fez Martinho Lutero chegar a afirmar que o diabo é um diabo de Deus. E uma história interessante nesse sentido é a história de uma mulher que dirigia um orfanato. E ela ligou para uma rádio e disse assim, eu sou do orfanato tal, eu estou em oração, pedindo para Deus tocar no coração de alguém e alguém que puder mandar comida para as minhas crianças comerem. E aí o dono da rádio ouviu aquilo e ele era um homem ateu, muito mau, e resolveu tirar satisfação dessa história. E ele mandou carregar um caminhão de comida e entregar no orfanato. Mas instruiu os seus homens a dizerem assim, quando vocês forem descarregar o carro, digam para aquela mulher que foi o diabo que mandou a comida.
E aí, então, chegou o caminhão no orfanato, a mulher toda feliz, comida, comida, e o pessoal descarregando, descarregando. Quando terminou, o moço foi falar com ela, a senhora não quer saber quem enviou essa comida, não? Ela falou, não, moço, não, eu orei para Deus, e quando Deus manda, até o diabo obedece, pode ficar tranquilo. É disso que nós estamos falando, meus irmãos. Nós estamos falando que a maldade que acontece no mundo não escapa à soberania de Deus. Nós estamos falando que aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que foi injusta com você, não escapou aos propósitos de Deus. E José está olhando tudo isso aqui, dizendo assim, vocês já pararam para pensar como foi que Deus usou tudo isso daqui? Antes, quando eu estava lá em Canaã, sabe o que a gente era? A gente era uma família onde eu era um sonhador metidinho, que chegava e falava assim, sonhei que vocês tudo estão ajoelhando diante de mim. Papai reforçava as atitudes, me deu uma túnica comprida de mangas talares. Ele não fazia nada, deixava eu separado de vocês e não tratava a mim como tratava todos vocês. Tinha um pai que queria mais a um filho do que o outro, tinha um filho que gostava disso e tinha os irmãos invejosos. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, inclusive dos nossos pecados, 20 e poucos anos mais tarde, o que nós temos é uma família onde os irmãos falam que somos 12, embora um já não exista. E o nosso pai tem grande amor nesse aqui, e isso já não é um grande problema para nós. O pai que vai ter que resolver isso com Deus. E esse é nosso irmão, e a gente vai lutar por ele, mesmo que de vez em quando a gente saiba que ele está recebendo mais do que nós e não devia ser bem assim. E a gente vai se alegrar quando ele receber mais, porque a gente já percebeu que estamos todos debaixo do castigo de Deus, somos todos indignos, e se Deus quiser favorecer mais a ele, isso depende de Deus e não de nós. Nós agora estamos olhando para um irmão que acusou o outro e que se sugeriu vender o outro como escravo, que agora se oferece para ficar como escravo no lugar do irmão queridinho daquele que foi escravizado antes. Nós estamos vendo, portanto, aqui, que a providência de Deus nesses caminhos tão improváveis, fez com que essa família fosse trabalhada. E essa é a razão pela qual, meus irmãos, nós temos que ler esse texto lembrando da doutrina da providência. O fato de que o meu pecado, o pecado dos outros contra mim, a crise mundial, tudo está debaixo do controle de Deus. O amor indevido de Jacó por José e Benjamim não escapou aos propósitos soberanos do Senhor. A inveja dos irmãos não escapou ao controle de Deus. A ideia de Judá de vender José como escravo não escapou à providência de Deus. Nada. O esquecimento do copeiro que deixou José na prisão de Faraó por mais tempo do que o necessário não escapou à providência de Deus. Nem mesmo a fome mundial. Nem mesmo os sonhos de Faraó. Nesta história aqui, Deus está dizendo assim, ó, eu controlo coisas tão grandes quanto a fome global e também controlo coisas tão pequenas como o ciúminho que você tem do seu irmão. Eu controlo absolutamente tudo. E todas as coisas que eu controlo para trabalhar você. Eu controlo porque eu quero aprimorar o teu coração. Eu quero ver você no final da história mais crente do que você era no começo. Eu quero ver você no final da história desapegado dos pecados que você cultivava com carinho no começo da história. Eu quero ver você no final entendendo que os caminhos que você seguia longe de mim não são bons e correndo para perto de mim para seguir os meus caminhos, porque você sabe que é só neles que você encontrará a vida. E é essa a história de José. José estava testando os seus irmãos. E a gente está lendo a história do José, né? E lendo, falando, dai José, bota mais aí, bota no saco dos irmãos aí. Aê, José, isso, agora assusta eles. Mas aí, de vez em quando, quem está bancando o papel de José é o próprio Cristo. E quem está no lugar dos irmãos de José somos nós. Aí a gente não gosta da história, não sei porquê. Não é assim? Ah, não, agora perdeu a graça. Não, eu gosto de ler, né, sobre o problema dos outros. Mas isso foi preservado para a nossa instrução. Isso foi preservado para a gente entender que Deus está trabalhando a nossa vida. Isso foi escrito para que a gente soubesse que não importa qual seja a luta que você esteja passando. Pode ser por injustiça, pode ser por aflição, pode ser por tentação, pode ser por causa até mesmo dos seus próprios pecados. Deus está trabalhando você.
Todos deveríamos usar uma camiseta dizendo assim: desculpe o transtorno, Deus em obras. Deus está em obras, em mim, em você, em todo o seu povo. E isso, irmãos, é algo que deve nos lembrar que somos todos de uma só família. Não é simplesmente a família IPJA, embora todos os que aqui estamos somos a família da Igreja Presbiteriana do Jardim América, mas é a família de Jesus. É a família daqueles que estão caminhando para encontrar a glória celestial. Daqueles que logo, logo vão ver a carruagem chegando para nos levar, para encontrar o Pai no lugar de todas as riquezas, para ter a família completamente reunida, para possuir o que há de melhor na terra, para ver que aqui foi prefigurado na história de José. É assim. E enquanto a gente não chega lá, enquanto não encosta a carruagem para levar a gente à presença do Todo-Poderoso, a gente vai sentar na mesa aqui dizendo, ó, somos todos indignos. Somos todos filhos de um mesmo Pai, mas que não mereciam estar sentados aqui nesta mesa. Mas que caminhamos em união e que caminhamos sabendo que o Pai está trabalhando a nossa vida para nos trazer para mais perto dele. É por isso que a gente não tem medo. O mundo tem governo. José estava controlando todas as circunstâncias. E com isso ele apontava para Jesus, o Rei da Glória, que controla tudo, que veio, que morreu por nós, que falou muito mais do que Judá. Judá se arrependeu para dizer, não escravize Benjamim, escravize a mim. Jesus fez o que Judá não poderia fazer. Judá se ofereceu para ser escravizado. Jesus se ofereceu para morrer e pagar o nosso pecado. José ofereceu um banquete para 11. Jesus está chamando para a sua mesa uma multidão que jamais pode ser contada. E nós estamos aqui lembrando, então, que na semente que essa história carrega, está contida a história que nós estamos vivendo hoje. Nossa história está aqui. Somos nós os indignos, que se sentam como irmãos, que sabem que são da mesma família, que sabem que o Pai está controlando absolutamente tudo, que sabem que o Pai vai nos reunir num banquete preparado que há de vir. E todas as coisas vão terminar muito bem para a glória do Senhor. A minha oração, meus irmãos, é que, enquanto caminhamos e avançamos no estudo dessa história, nós percebamos, não é a história do José. Eu termino contando uma história verdadeira. Eu não tinha muitos livrinhos de histórias infantis para contar para o Davi quando ele era pequeno. E o meu pai me chamava de Jacaré. Era um jeito carinhoso. Eu falei, e aí, Jacaré? E aí, Jacaré? E aí, Jacaré? E tal. E aí, quando eu falava, Davi, Jacaré, aí ele falava, Jacaré sou eu? Eu falava, não. Aí, foi indo, eu não me lembro mais como que começou, mas ele pedia para eu contar uma história, e eu contava a história de um menininho que se chamava Jacaréu. E o pai dele chamava Marcel. E a mãe dele chamava Prisciléu. E nasceu uma irmãzinha dele chamada Caroléu. E naquela época eles moravam numa cidade chamada Campinel. A gente morava em Campinas. E o Davi escutava a história, 3, 4 anos, mas ele sabia que era ele, mas ele não falava nada. E aí então, como eu não tinha muita história para contar, eu contava a história do Jacaréu naquele dia. Hoje o Jacaréu foi na escola. E aí o pai, o Marcel, levou ele na escola, né, e tal, e o Jacaréu falou com a professora, aí eu trocava o nome da professora, tudo terminava com El. E aí eu falava o nome da professora e tal, e o Davi olhava e falava assim, tal. Aí eu contava alguma coisa errada do Jacaréu, eu falava, não foi isso não, o Jacaréu fez assim, assim, assim. E ele vinha comigo. Você precisa ler a história do José falando assim, ó, o Jacaréu aqui, sou eu. A gente precisa entender isso. Deus está contando o que Ele está fazendo comigo. Ele está voltando para me buscar. Logo o carro vai encostar aí, uma carruagem linda e maravilhosa. E eu vou para a presença do Todo-Poderoso. Usufruir as melhores glórias de todo o universo. Reunido na companhia dos meus irmãos. Mas enquanto esse dia não chega, eu vou enfrentar algumas dificuldades. Mas eu preciso enfrentá-las sabendo. Deus controla tudo. Eu devo viver na companhia dos meus irmãos, eu devo amar, eu devo servir, eu devo confiar. Irmãos, isso tira de nós um grande peso nas costas. Eu estou lendo a história de José, mas eu posso estar lendo a história do Marcel, do Jacaréu, do Raimondel, do Adrianel. Eu estou lendo a sua, eu estou lendo a minha. E glórias a Deus, o que a gente está fazendo agora
é simplesmente dizer, deixa eu contar um negócio para você. Estou comendo pão e estou bebendo vinho na companhia do povo de Deus. Mas isso aqui é só o começo. O rei está voltando e na sua presença, no meio de todo o seu povo, eu haverei de tomar do vinho novo na presença de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Judá e de tantos outros que são tão pecadores quanto eu, tão indignos quanto eu, mas foram achados e foram comprados pelo mesmo sangue e pela mesma graça. Minha oração é que isso enche o seu coração de alegria nesta manhã, de ânimo. Nós não estamos enfrentando fome mundial, mas o calor, não é não? Deus tenha misericórdia de nós, que esse seja um dia de festa para o seu povo, de alegria, porque a gente já sabe como a história vai terminar. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar sobre o Rei da Glória, ou melhor, vinho e pão. No grande encontro preparado que há de vir, nós vamos celebrar esta vitória do nosso Senhor Jesus. É a história nossa que está escrita aí. E nós